Paz do Senhor, que estamos mais uma vez para nós continuarmos nossa sequência do estudo aos Efésios. Amém? Nós estamos no nosso segundo vídeo do capítulo 4 de Efésios. Hoje estaremos meditando do versículo 4 ao versículo 6. Acompanhe nós nessa playlist. A playlist chama Estudo aos Efésios. Procure aqui no nosso canal Um Cristão no Espelho. E esteja lá assistindo os demais vídeos, né, deixando o seu like e a sua oração, né, para que nós possamos estarmos protegidos, porque quando a gente usa a espada do Espírito, é certo que aquele que está do outro lado também vai usar as suas armas para contra-atacar. Então precisamos que vocês nos ajude, né, na oração, né? Porque em Efésios capítulo 6, depois que Paulo fala sobre as armas do Espírito, né? Para concluir, ele fala que ele pede oração para os irmãos, né? E ele pede oração com um objetivo, né? Para que ele possa falar de forma confiante, ou possa receber a palavra com confiança, né? Versículo 19: Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dado a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Em outra tradução fala sobre a palavra falar de forma confiante, de forma tranquila, de forma sem temor. Amém? Irmãos, vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então vamos lá. Paulo, ele começou a falar sobre andar de modo digno ao chamado ao qual nós recebemos. Ele no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, ele falou sobre esse chamado, ele falou sobre a nova humanidade, né, em Cristo, sobre a nova comunidade que Deus estava levantando, e falou sobre que nós somos um novo povo, né? Não mais judeus, gentios, mas agora a igreja, todos somos o corpo de Cristo. Então, a partir do versículo 1 do capítulo 4, ele começa a falar sobre a conduta que os servos de Deus devem tomar neste reino. Eu usei a ilustração em outro vídeo, no vídeo passado, a ilustração da conduta que você tem que ter dentro de uma nação. Quando você é chamado e passa a ser cidadão daquela nação, você tem que viver conforme as regras daquela nação, né? Você está naquela nação, então as leis daquela nação se aplicam a todos os que estão sobre o solo daquela nação, né? Quando está dentro de uma embaixada, a embaixada legalmente, ela é da nação a qual a embaixada representa. Então as leis daquele país não se aplicam à embaixada. Mas nós não estamos falando de embaixada. Nós não estamos falando de embaixadores. Nós estamos falando de uma nação. Você está chamado para pertencer ao povo de Deus, a nação eleita, ao povo adquirido por Deus. E agora sim, vou falar sobre embaixadores, que embora estejamos neste mundo, que jaz no maligno, cujas regras que as pessoas seguem aqui são as regras que Satanás determina, todavia nós não somos este mundo. Agora sim, agora eu posso usar o termo embaixada, porque nós estamos neste mundo, mas somos embaixadores do céu. Então as regras que se aplicam a nós não são as regras que se aplicam a eles, né? O demônio que domina em certa região, em certo lugar,
A lei que ele imperia e usa para escravizar as pessoas daquele lugar, elas não servem para você porque você não é um cidadão daquele lugar. Você é um cidadão dos céus. Medite bem nessa palavra, não me interprete mal, né? Como representantes do céu contra o reino das trevas, nós estamos lutando. Então, se a nossa luta é contra as trevas, então nós não nos subordinamos às trevas. Por isso que eu estou falando, não me interprete mal. Você também, embora seja cidadão do céu, você é cidadão brasileiro, né? Está subordinado às leis brasileiras, né? Mas quando eu falo não está subordinado, eu estou falando às leis do império das trevas de Satanás. Vamos lá. O versículo 1, o versículo 4 diz assim. É depois que Jesus falou sobre, que Paulo falou sobre a conduta, ele falou lá sobre 4 virtudes morais, as quais o crente, que ao chamado eleito, pertencente à igreja, ao povo santo adquirido, ele deve andar segundo essa conduta. Ou essa conduta deve nascer em sua nova vida, em seu novo nascimento juntamente com ele, ou florescer a cada dia como um fruto do Espírito. Um fruto não nasce assim da noite por dia, então não se espera que cristãos novos na fé vão estar talvez carregando todas as virtudes, já nascer já com todas as virtudes. Você não nasceu com tudo, nasceu um bebê chorão, cheio de choro para tudo, e os pais tinham que dar atenção. Por isso, uma das virtudes é justamente longanimidade, para que nós possamos suportar uns aos outros, né? Mas também existe a outra, que é humildade, mansidão e amor. Então, essas 4 virtudes, humildade, mansidão, longanimidade e amor, que você vai ver do versículo 1 ao 3, essas virtudes são necessárias para manter a unidade do Espírito. Por quê? Porque essas virtudes, elas são responsáveis por estabelecer um vínculo na igreja. As 4 virtudes, mansidão, humildade, longanimidade e amor, são responsáveis por estabelecer um vínculo na igreja. De novo, são responsáveis por estabelecer um vínculo na igreja. Este vínculo é o vínculo da paz. Amém? Guardou? E aí depois que ele falou sobre essas virtudes que são responsáveis por estabelecer o vínculo da paz, ele fala o que esse vínculo da paz faz. Esse vínculo da paz, ele é, vamos lá, ele é responsável, caiu aqui, ele é responsável, ou é um esforço, né, que a gente deve usar essas virtudes com esforço, aplicar uma diligência, né, para que nós possamos manter na nossa comunidade a unidade do Espírito. E aí ele começa a falar em que consiste essa unidade. O versículo 4 ele vai dizer: há um só corpo. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só corpo, se referindo à igreja, não são muitos corpos, assim como não são muitas igrejas. Há uma só universal igreja, a qual é o corpo místico de Jesus, que é a cabeça da igreja. Ainda que haja muitas denominações, né? Todavia a igreja é uma. Ainda que haja muitas divisões doutrinárias e até heréticas, infelizmente, mas a igreja é uma, comprada, redimida e lavada pelo sangue de Jesus. E aí vai dizer mais: há um só Espírito. Um só Espírito. A partir deste versículo 4 até o versículo 6, a Trindade ela é revelada, mas de uma forma invertida. Lá em Mateus 28,
né? Vai dizer, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquela ordem da revelação divina, porque primeiro Deus se revelou como Pai, depois Ele se revelou como Filho, e nos últimos dias o Espírito de Deus, né, é revelado e está na igreja agindo, né? Mas aquele inverter começou pelo Espírito de Deus, né? Esse começar pelo Espírito de Deus é uma ordem lógica, porque se ele fala do corpo, logicamente, em sequência, ele tem que falar do Espírito, né? Há um só corpo, então há um só Espírito que está habitando nesse corpo. É claro que a primeira parte, um só corpo, chama a necessidade da declaração de que sob este corpo, neste corpo e por meio deste corpo, né? Ou seja, é que sobre este corpo, neste corpo e por meio deste corpo, um só Espírito haja. Ele é o principal agente da unidade cristã, se é que tendes recebido o Espírito de Deus, como está escrito em Romanos 8, versículo 9, né? Se esta não é a realidade de alguma congregação, de alguma denominação ou comunidade cristã, então ela não faz parte do reino de Deus, ela não faz parte do corpo de Cristo. Porque o Espírito que age ou que deve agir na igreja é o Espírito de Deus. Talvez, e há sim dentro dos templos, por falta de vigilância, falta de oração, falta de discernimento, há sim muitas das vezes espíritos estranhos, fogos estranhos agindo no meio da igreja. No entanto, o Espírito que une o corpo bem e o Espírito que dá vida ao corpo, como disse Jesus, as palavras que eu vos tenho dito é Espírito e vida, o corpo ou a carne, ela sem o Espírito, ela não serve para nada, porque a carne é que traz, o Espírito é que traz vida. A carne sem o Espírito é morte e podridão. Então, se o Espírito Santo de Deus é o responsável pela unidade cristã, se ele não age em uma determinada comunidade evangélica, então você não vai ver a unidade cristã ali. Você vai ver um fogo estranho, algo errado, algo que está ali para trazer a divisão, algo que está ali para trazer morte, né? Eu lembro do profeta que falou a Acabe e a Acabe e a Josafá. Ele falou isso. Ele falou que havia um espírito imundo na boca dos profetas. Ou seja, e isso não pode acontecer nos dias atuais, porque estamos na era da graça? Claro que sim. Infelizmente pode e acontece. Deve acontecer? Não deve acontecer. Pode no sentido de que Deus permite. E porque Deus permite, para que nós tenhamos mais vigilância. Ele mesmo nos advertiu na sua palavra. Se não houvesse advertência na palavra de Deus, né? Mas ele nos advertiu que a gente deve vigiar contra os falsos profetas, aquele que vem até vós com os vestes de lobo, com vestes de ovelha, vestes de lobo, mas que na verdade são lobos, com vestes de ovelhas, mas que na verdade são lobos. Ele diz, pelo fruto conhecereis a árvore. É o fruto que identifica um profeta santo de Deus, né? Ele tem que falar conforme a palavra e os seus frutos têm que corresponder ao sabor da palavra. No cristianismo se vê muitos espíritos estranhos, como fogo estranhos, como foi visto lá em Levítico 10, né? Que os sacerdotes colocaram qualquer fogo lá nos seus incensários e foram incensar na casa de Deus, no tabernáculo. E Deus, de forma zelosa e para exemplo, os puniu.
Então, esses fogos estranhos promovem, dentro do cristianismo, toda sorte de divisão, heresias e trazendo confusão no arraial dos santos. Ele continua a dizer, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. A esperança também é uma só. A nossa vida eterna com Jesus na eternidade. Muitas são as promessas. Muitas são as promessas. E as bênçãos espirituais, a esperança em relação a elas. Mas a esperança grifada, né, com letras maiúsculas, com letras garrafais, a qual grifa-se como sendo uma, e a qual une toda a cristandade, toda a igreja, né, é a de unir-se, ou de reunir-se, ou da igreja se unir ao seu noivo, da noiva se unir ao seu noivo no céu e viver com ele eternamente, né, para sempre. Qual noiva para o esposo. Esta é a esperança, e ela não traz confusão. Você não vê brigas teológicas entre os santos a respeito dessa esperança. Você vê? Se alguém briga a respeito dessa esperança, eu acho que ele não está fazendo parte da comunidade dos santos. Talvez a gente fala sobre o tempo da esperança. Talvez haja uma discordância entre o tempo em que Jesus há de resgatar a sua igreja. Alguns são pré-tribulacionistas, outros mid, outros pós. Alguns, cada um traz uma ideia diferente. Mas todos eles conformam-se nisso, que Jesus vem para buscar a sua igreja. Né? E aí vem o versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aqui não há espaço para outro Senhor. Apenas Jesus Cristo é o nosso Senhor. Aqui fica posto o Filho, a segunda pessoa da Trindade, conforme a sequência que nós temos dele. Um só Senhor na igreja. O senhorio de Cristo sobre uma comunidade cristã é visível quando a mesma se debruça sobre as Escrituras para ler, meditar e andar conforme as suas ordenanças. No mundo há muitos senhores, como diz Paulo, né? Como bem observou ele, assim como há muitos deuses, né? Assim como em nós, nos nossos membros, na nossa carne, né? Nossos desejos, sentimentos, ambições procuram assenhorear-se de nós, competir pelo comando de nossas vidas. O dinheiro, as cobiças, os vícios, né? As demandas da vida são senhorizinhos, né? Que querem tirar Cristo do trono da nossa alma. Mas Jesus Cristo é o Senhor, né? O único Senhor. Assim como em muitos movimentos pseudo-cristãos surgem muitos líderes com espíritos de senhorio, querendo dominar a igreja do Deus vivo, né? Como a gente vê isso lá mas na igreja o líder lidera pelo exemplo, né? Ok? O líder libera pelo exemplo. Isso está registrado lá em 1 Pedro 5, versículo 2 e 3. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3, vai dizer como que o cristão, como que o servo de Deus, como que o que é líder, vai liderar. Não é dominar, ele vai liderar sobre a igreja, né? Na igreja, o líder lidera pelo exemplo. Ele dá o exemplo, ele vai na frente, né? Um só Senhor lembra de Israel, que não se poderia, ou não se pode, né? Fazer de seus irmãos escravos, porque há somente um Deus, somente de um Deus somos servos. Né? Está lá em Levítico capítulo 25, versículo 42. Ou seja, eles não poderiam, nenhum dos israelitas poderiam ser escravos de outro israelita. Eles não poderiam fazer de seus próprios irmãos escravos. Ainda que, por causa da dívida, um israelita se tornasse servo do outro,
ele se tornaria servo até que a dívida fosse cumprida ou até que o ano do perdão chegasse e ele recebesse o seu perdão no ano do jubileu, né? Ok? Mas ele não poderia se tornar um escravo, um, um, um de propriedade do seu irmão. Não. Existe uma observação lá, ele era tratado como um trabalhador assalariado, embora ele não estivesse ali para receber salário, estava ali para pagar sua dívida. Mas ele tinha uma dignidade, ele tinha uma vida para viver, então certamente ele deveria receber alguma coisa, apesar de estar trabalhando, para poder comer, para poder se sustentar, porque embora ele estivesse trabalhando para pagar a dívida, ele ainda precisava de comer, ainda precisava de vestir, ele ainda tinha sua família, né? Então, ele estava ali para cumprir a sua dívida, mas ele teria que ter o respeito do seu irmão. E quando chegasse o ano do perdão, ele deveria ter a sua dívida totalmente quitada. Caso ele estabelecesse um vínculo com aquela família, né, de alguma forma, e quisesse se tornar servo permanente, né, aí teria um ritual lá que ele furava a orelha e se tornava um servo permanente. Mas sendo servo permanente, ele ainda, por ser irmão, ele ainda deveria ser tratado de forma digna e não como um escravo, mas apenas como um servo assalariado. Uma só fé não se refere a crédulo aqui, ou confissão de fé, ou declaração de fé, mas aquela fé que no princípio da conversão o indivíduo eleito creu para a salvação, ou seja, a fé salvífica. Ela não serve apenas para o momento da salvação. Talvez você tenha a ideia de que a fé salvífica, ela começa e acaba no momento da salvação, quando você crê para a salvação. Não, aquela fé é aquela garra com que você aceitou a Cristo, que Cristo te aceitou e te colocou no rol dos eleitos, rol este que você já estava arrolado, né, desde a fundação do mundo, mas que você não sabia, você se ingressou naquele momento, né? Essa salvação é a mesma, essa fé salvífica é a mesma fé que ela não serve somente para a salvação no dia que você crê, mas ela serve para manter, para a manutenção dessa salvação até que Cristo venha. Manter-se nessa fé, perseverar, né? Uma só fé também está aliado ao nosso um só Senhor e a nossa uma só esperança. Uma vez que a fé genuína se expressa através da esperança que se manifesta por meio de atos de fé. Um só batismo, né? A terceira coisa que ele fará, há muitas formas de batismo, como uma aspersão, imersão, batizando-os em nome de Jesus, como está lá em Atos, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está em Mateus 28, 18. Todavia, o batismo cristão evoca ou traz consigo uma realidade que já é realidade, que já é presente na vida daquele que está sendo batizado, que é a realidade do novo nascimento, né? Então, o batismo cristão, ele evoca uma mesma realidade, embora seja várias as formas de batismo. A realidade evocada é a mesma, que é a realidade do novo nascimento, que é a realidade que você morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Você não morre para o mundo nas águas batismais. Nas águas batismais, você mostra como um testemunho para o público, para as pessoas, para o mundo, ou para aquele que está te batizando, que você morreu. Morreu e agora está ressuscitando e vai ressuscitar com Cristo naquele grande dia
ele já espiritualmente já está ressuscitado com Cristo morando nas regiões celestiais, como é dito em Efésios, né? Que estamos em Cristo nas regiões celestiais, né? Isso é algo que nós já comentamos aqui, viu? Nos vídeos anteriores. Você possa estar vendo lá. Eu creio que Deus há de abençoar a sua vida, né? Porque na perspectiva de Deus, Deus não vê o futuro como o futuro, ele vê o futuro como o presente, como algo, ou muitas das vezes até como o passado, como algo até que já aconteceu, né? Coisa que deveria ser a realidade do batizando, sim, porque muitas pessoas que batizam pelas águas, na verdade, elas não nasceram de novo. Então elas estão dando um testemunho falso daquilo que não é a realidade da sua vida. Pode ser que depois, com o passar do tempo, elas se convertam, né? E como já foi feito o testemunho, não há necessidade, né? Embora, se formos bastante sinceros conosco, deveria talvez até ser refeito esse batismo, uma vez que não houve uma conversão, um novo nascimento de verdade, né? Mas as igrejas não veem uma necessidade disso, né? Elas veem uma necessidade de um novo batismo, no caso da pessoa batizar sem ter ciência do que está fazendo, que é o caso da criança, né? Isso algumas igrejas aceitam, né? Outras igrejas não aceitam, né? Algumas igrejas aceitam e a pessoa é rebatizada, outras igrejas não aceitam porque acham que não precisa apenas de uma confirmação de fé. Então aí no caso de algumas igrejas tradicionais e das igrejas católicas. Outros sim. Aqui também esse um só batismo pode trazer a ideia do batismo com o Espírito Santo também, né? Ok? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. É o versículo 6 que diz isso. Então, na versão NVI a gente vê uma terminação diferente, e por meio de todos. Na nova versão transformadora, a gente vê uma outra terminação diferente. Está sobre todos e em todos, né? O Pai, ele é a primeira pessoa da Trindade, o qual é Pai de todos os que creem no contexto da igreja, e é Pai de tudo, segundo a nova versão transformadora, né? Pai de tudo, no contexto da criação. Essa versão estaria certa se o texto de Efésios estivesse se referindo ao contexto da criação, né? Mas ele é Pai de toda a igreja, de todos os redimidos, de todos os salvos. Ele é Pai de todos os salvos. Mas no sentido de criação, aí sim pode se interpretar que ele é Pai de tudo que foi criado, porque de todas as coisas se originam de Deus. Mas não estamos falando aqui, o contexto não está falando aqui da criação. Ele está falando aqui dos homens do mundo, das pessoas que são redimidas no mundo, dos homens e mulheres que são redimidos no mundo, trazidos à realidade dos filhos de Deus. Sobre todos, né? Vamos analisar essa expressão. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, né? Aqui vemos a figura ilustrativa de Deus como uma sombra que cobre todos. Isto diz de sua soberania. Vem então Deus como o um só Senhor, dito lá no versículo 4, que é soberano sobre todas as criaturas, e também fala sobre seu domínio, que é sobre tudo e todos, sobre todas as circunstâncias, sobre todos os tempos, fenômenos, criaturas e etc. Aí continua o versículo. Por todos, ou por meio de todos, né? Ou por meio de todos e em todos. Já este traz consigo a ideia ou remete-nos ao um só Espírito. Ou seja, quando ele fala que por todos e em todos,
Aí a gente vai e lembra lá do um só Espírito que age na igreja, né? Que é o Espírito Santo. Aqui a fórmula da Trindade segue a ordem comum, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A partir desse versículo a gente vai ver a ordem sendo revelada da forma comum, porque é o Pai de todos, depois vem o qual é sobre todos, e aí então a gente pensa no um só Senhor, sobre a soberania e o senhorio de Cristo, por todos e em todos, a gente lembra do Espírito Santo, né? Por todos, assim, é por meio de todos e em todos, né? Então a gente vê essa ordem. Então vamos concluir essa parte nossa. Depois nós estaremos continuando em outro vídeo, a partir do versículo 7. A unidade perfeita. Quando pensamos em unidade, lembramos da oração de Jesus em João 17, versículo 21, onde ele fala que eles sejam um, assim, ó Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Paulo elencou aqui, do versículo 4 ao 6, elementos dessa unidade cristã. Ainda que na perspectiva humana, nós, eu e você, né, nós vemos muitos e até muita divisão na igreja. Todavia, na perspectiva divina, em Jesus, Deus, ele não vê divisão, ele vê uma unidade. Ele não ignora, Deus não está ignorando essa realidade, essas divisões, né? E não estou falando de pluralidade. Quando eu falo da divisão, eu não estou falando de pluralidade, porque há pluralidade na igreja, pluralidade de ideias, pluralidade de pensamentos, né? Eu não estou falando disso. Eu estou falando das divisões mesmo, né? De divisões mesmo. Agora, o Espírito Santo, por meio da comunhão e da palavra, procura trazer esta igreja à unidade, né? Observo que nem todos que estão no templo, aí eu faço uma observação. Você fala, talvez o Espírito Santo está sendo bem sucedido. Ele é bem sucedido, sim. Aí vem a observação que eu vou fazer agora para concluir. E eu gostaria que você meditasse em tudo isso que eu estou falando. Talvez se você não entendeu algumas coisas que eu estou falando, volte o vídeo um pouco atrás e medite comigo, né? Observo que nem todos que estão no templo são igreja. Nem todos que estão dentro ali do templo adorando são igreja. Ainda que se engane a si mesmo, distraído e iludido pelos ritos religiosos. Talvez o rito religioso te levou a pensar que você é a igreja. Você passou pelas águas, fez uma confissão da boca para fora. Como eu falei, um só batismo, né? O batismo mostra uma realidade, algo que já é uma realidade na vida do crente. O batismo, no ato do batismo, você não vai nascer de novo, você já nasceu de novo, você está testemunhando por meio do ato do batismo. Então, se você não nasceu de novo e está se batizando, você está dando um falso testemunho. Mas acontece que muitas vezes o rito religioso nos engana e a gente pensa que realmente nasceu de novo. Mas a Bíblia diz que é pelo fruto que se conhece as árvores. Você pode analisar-se a si mesmo. A palavra de Deus diz, julguem-se a si mesmo. Julgue a si mesmo, né? Julgue-se a si mesmo. Se você realmente nasceu do Espírito, né? E da água e do Espírito, conforme diz a palavra, né? Mas somente aqueles que nasceram de novo, e ainda que briguem, mesmo aqueles que nasceram de novo ainda não são maduros em algumas coisas, o fruto do Espírito ainda não amadureceu totalmente na sua vida, né? Ainda que briguem na esfera teológica, né? Há várias teologias, arminianismo, calvinismo, pentecostalismo e muitas outras coisas, né? Todavia, ainda se unem em Jesus, né? Vou ler de novo o que eu escrevi aqui. Observo que nem todos que estão no templo são igreja, ainda que se engane a si mesmo, distraídos e iludidos pelos ritos religiosos, mas somente aqueles que nasceram de novo
ainda que briguem na esfera teológica, todavia ainda se unem em Jesus. Amém? Medite nisso, curta, compartilhe e ore por nós. Fique com Deus. A paz do Senhor.